Mais um resumo aqui. Hoje, vou explicar um filme de drama e romance chamado Malena. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Renato, um menino de 13 anos de Castelcuto, Itália, lembra o dia em que o Duce, Mussolini, falou à nação e anunciou que estava declarando guerra contra a França e a Grã-Bretanha. Nesse mesmo dia, Renato recebeu sua primeira bicicleta. Animado, Renato volta para seus amigos enquanto o anúncio de Mussolini é reproduzido nos alto-falantes por toda a cidade. Quando ele chega, eles elogiam sua nova bicicleta antes de se sentarem ao lado, hipnotizados, enquanto observam Malena andar pela rua. Malena é filha de seu professor de latim, professor Bonsignori, e quando ela passa por eles, o grupo acelera várias vezes em suas bicicletas, tentando manter os olhos nela. Admirando sua beleza, Renato a encara intensamente a cada chance que tem. Mais tarde, o grupo de amigos vai para a aula de latim. Renato contempla o dia inteiro, ainda maravilhado com a beleza de Malena. No dia seguinte, o grupo de amigos fica perto de um penhasco, medindo sua masculinidade, enquanto falam sobre Malena. O amigo de Renato menciona um encontro que ele teve com Malena, irritando Renato e levando-o a provocar seu amigo. Depois, Renato falta à escola e vai para a casa de Malena, onde ele sonha acordado com Malena, chamando-o e pedindo cigarros. No entanto, seu devaneio é interrompido quando ele olha para a casa de Malena com as portas fechadas. Em casa, seu pai está furioso com ele por faltar à escola, ser provocado por seus amigos e ter suas calças alteradas. Mais tarde naquela noite, Renato foge de seu quarto e vai para a casa de Malena novamente. Subindo em uma árvore, ele espia por um buraco na janela e olha para dentro da casa, encontrando Malena deitada em um sofá. Curioso, ele observa Malena andar por aí, ouvindo rádio antes de descobrir uma foto de seu marido, Nino Sordia. Em uma barbearia no dia seguinte, os homens lá dentro falam sobre Malena e como ela chegou à cidade deles através de Nino, que atualmente está lutando na guerra. Quando o número de Renato é chamado, ele reclama com o barbeiro, perguntando por que ele não pode sentar na cadeira do adulto. Claro, o barbeiro simplesmente diz que ele ainda é muito jovem. Após o corte de cabelo, Renato volta para a casa de Malena, espionando-a com um telescópio e observando-a enquanto ela se seca no jardim. Mais tarde, Renato sobe até a janela, espiando por um buraco para vê-la trabalhar com sua máquina de costura. Enquanto observa, Renato fica surpreso ao ver o vestido de Malena caindo levemente, revelando uma parte de seu corpo. Mais tarde, ela começa a dançar com uma foto de Nino enquanto uma música toca ao fundo até a hora de voltar para o quarto. Na manhã seguinte, Renato vai a uma loja de música e pede uma cópia da música que toca na casa de Malena. Uma vez em casa, ele toca a música enquanto observa fotos grosseiras de mulheres e imagina todas elas como Malena enquanto dorme. No dia seguinte, Renato volta ao penhasco em que ele e seus amigos estavam e tenta escrever uma carta para Malena. Lá, ele confessa que não ouve as fofocas da cidade e que é o único homem para ela depois do marido. Renato então se junta a seus amigos enquanto eles correm para tentar encontrar Malena novamente. Então, ele inventa uma desculpa para deixar seus amigos antes de alcançar Malena. Quando ele a vê, os homens da cidade a observam caminhar pela estrada. Os homens a cumprimentam, mas ela continua andando enquanto olha fixamente para o chão. Um homem a cumprimenta, beijando sua mão repetidamente, e todos os outros homens assistem com ciúmes. Seguindo em frente, Malena encara o tenente Cadei parado em uma sacada antes de remover rapidamente seu olhar dele. Quando ela chega ao seu destino, Renato a vê pegando a chave de uma porta que leva a um apartamento. Mais tarde, na aula de latim, alguns alunos fazem piadas grosseiras sobre Malena, Renato nojento. Enquanto os alunos saem, Renato observa os alunos descer as escadas para cuspir neles. Depois disso, Renato vai a um reparador para consertar sua bicicleta e de lá, ele vê Malena novamente. Renato só podia observá-la enquanto as mulheres da cidade fofocavam umas com as outras, enojadas com a presença de Malena. Uma das mulheres a compara a Gina, uma acompanhante na cidade. Malena segue para o apartamento novamente, com Renato ainda a seguindo. Ele então sobe o portão próximo para ver quem Malena está vendo, revelando que é o pai dela. Mais tarde na noite, Renato está em casa, se tocando enquanto ouve a música novamente, pensando em Malena o tempo todo. No dia seguinte, durante os exercícios matinais, um dos amigos de Renato informa que Nino Sordia morreu em batalha. Mais tarde, Renato vai a um memorial para Nino. Durante o memorial, duas garotas ficam tontas ao olhar para o tenente Cadei, falando sobre o quão bonito ele é. Depois de sair, Renato volta ao apartamento do professor Bonsignori e vê Malena na cama, chorando de tristeza pela perda do marido. Na imaginação de Renato, ele vai para o lado de Malena, confortando e garantindo que estará lá para ela antes que Malena o abrace. Mais tarde, durante o cortejo fúnebre de Nino, Malena se apresenta como a Virgem Maria, parecendo horrível enquanto um Renato muito preocupado a observa de baixo. Após a procissão, ele ouve algumas pessoas da cidade fofocando e caluniando Malena mais uma vez, irritando Renato e estimulando-o a cuspir em suas bebidas e urinar em suas bolsas. Renato então vai para uma igreja e reza para um santo, pedindo-lhe para proteger Malena das pessoas da cidade. Saindo do teatro, Renato sai e logo vê Malena saindo de uma loja. Os homens da loja falam sobre ela grosseiramente, e quando Renato ouve isso, ele joga uma pedra na loja, quebrando a vitrine e depois indo embora.
Depois disso, Renato se senta perto da casa de Malena, e um batalhão de soldados alemães passa. Quando Malena entra em sua casa, Renato caminha até seu quintal e pega uma calcinha antes correr de volta para sua bicicleta para voltar para casa. De volta ao quarto, Renato se toca novamente, segurando a calcinha de Malena perto dele e imaginando os dois juntos até adormecer. No dia seguinte, o pai de Renato entra no quarto de Renato e o encontra ainda dormindo com a calcinha pendurada na cabeça. Seu pai tem um ataque, dizendo a Renato que tem vergonha dele enquanto o resto da família de Renato percebe. Depois de repreendê-lo, o pai de Renato o tranca dentro de seu quarto enquanto a mãe de Renato queima a calcinha enquanto chora de vergonha. 3 dias se passam e a mãe de Renato está preocupada com o filho, que ainda não comeu. Então, ela reclama sobre como os fascistas os tratam. No dia seguinte, o médico visita Renato para checá-lo, e ele informa a família que precisa sair. Depois, Renato vai de bicicleta até a casa de Malena novamente, e as ruas agora estão cheias de mais pessoas e veículos. Chegando lá, ele vê o tenente Cadei, junto com outros homens, olhando para a casa de Malena. Com o passar do dia, Renato está no meio de um relatório na aula quando, de repente, um homem chega e entrega uma carta ao professor Bonsignore. Na carta, alguém escreveu que o professor é desonrado porque sua filha está dormindo com toda a cidade. Com o coração partido, o professor deixa a aula e os alunos ficam fofocando sobre a carta. Insultado, Renato luta contra um dos alunos, tudo enquanto se imagina como um gladiador de Malena. À noite, Renato volta para a casa de Malena e encontra a tenente Cadê lá dentro, falando com ela. Renato fica irritado com o que vê, especialmente quando o tenente Cadê beija Malena antes de se despedir. Ao sair, o tenente esbarra no dentista, Dr. Cusimano. O dentista o repreende por incomodar Malena, que ele chama de noiva. Cusimano dá um tapa no tenente Cadê primeiro e, embora o tenente inicialmente se recusasse a retaliar, ele revida quando leva um segundo tapa. Os dois brigam, e não demora muito até que a esposa do Dr. Cusimano chegue com a polícia a reboque. Ela furiosamente chama o marido de adúltero, e enquanto a polícia tenta acabar com a briga dos homens, ela vai na frente da casa de Malena, amaldiçoando-a e dizendo-lhe para roubar maridos de sua própria aldeia. Enquanto isso, Renato só pode assistir com um olhar incrédulo no rosto enquanto a polícia começa a prender os dois tolos. No dia seguinte, as pessoas da cidade fofocaram sobre o incidente da noite passada, discutindo sobre quem era o culpado. Muitos expressam seu choque por Malena supostamente ter 2 amantes e mencionam que o professor já deixou seu cargo de professor em desgraça. As pessoas também apontam que Malena deveria ir ao tribunal por atrair um homem casado. Renato ouve isso enquanto passa, então começa a procurar por Malena novamente. De volta ao apartamento de seu pai, Malena tenta destrancar a porta, mas a chave não cabe. Renato, observando de lado, percebe que o professor desistiu de sua filha, e apenas encara Malena com um olhar preocupado. Mais tarde, Malena vai até o escritório do advogado Sentorbi, pedindo um advogado, antes de ir ao tribunal. Dentro do tribunal movimentado, Renato assiste enquanto Malena é julgada. O juiz passa a fazer perguntas a Malena sobre o dentista e seu relacionamento. Malena diz ao juiz que o Dr. Cusimano a visitou apenas uma vez para dar remédios para seu pai e que ele mentiu sobre ser seu noivo. Quando o juiz pergunta sobre o tenente Cadê, Malena diz a ele que o relacionamento deles não diz respeito à lei. No entanto, o juiz informa a Malena que, por causa do incidente, o tenente Cadê foi questionado em um inquérito judicial antes de ser transferido para a Albânia. Com isso, ele pede a seu funcionário que relate a declaração do tenente Cadê. Decepcionada, Malena ouve enquanto o balconista informa a todos que o tenente Cadê teve uma visão casual de seu relacionamento com Malena, e ele afirma que eles eram apenas amigos. O advogado Sentorbi então começa a falar apaixonadamente, defendendo Malena e culpando o Dr. Cusimano enquanto ele argumenta que o único pecado de Malena é sua beleza e que ela só quer viver uma nova vida após sua perda. Quando o tribunal é encerrado, Malena e o advogado Sentorbi voltam para a casa dela e dançam enquanto Renato assiste da janela. Malena e Sentorbi conversam por um tempo antes de Sentorbi fazer sua jogada sobre ela, dizendo a ela que o único pagamento que ele quer é a própria Malena. Renato assiste horrorizado enquanto Sentorbi se impõe a Malena, tentando fazer com que ela o ame. Na tentativa de ter uma visão melhor, Renato se move para outro galho, mas ele quebra, fazendo o menino cair. No dia seguinte, Renato volta à igreja e conversa com o santo, dizendo-lhe que perdoa Malena pelo que ela fez ontem à noite. Ele então diz ao santo que ele não protegeu Malena, então ele quebra o braço do santo para torná-los iguais. Na aula, Renato continua pensando em Malena e escreve uma carta para ela, declarando seu amor por ela e como ela não merece um homem como Sentorbi. Renato então imagina seu professor como Malena, mas é interrompido quando seu professor o repreende por fazer a atividade errada. Renato sai da aula e empurra uma estátua, fazendo-a cair e quebrar. Depois, Renato está com sua família no alfaiate. Enquanto Renato tem calças compridas para ele, seu pai ouve o rádio, onde a conversa sobre os contínuos bombardeios aliados. Saindo do alfaiate, Renato espia Sentorbi, que está visitando sua mãe. Renato assiste e quando sua mãe bate nele, gritando com ele em desaprovação a Malena. Depois disso, Renato segue Sentorbi e o encontra junto com uma Malena com lágrimas nos olhos, e lá eles terminam um relacionamento. Isso enche Renato de alívio, e ele vai até a barbearia. Depois disso, Renato continua a seguir Malena enquanto ela está sendo importunada por homens pelas ruas.
Ela passa por um beco para evitar a tensão e, de repente, diminui a velocidade. Quando Renato vê isso, ele pensa que Malena está caminhando em direção a ele, então ele diminui a velocidade também. Para sua decepção, Malena passa por ele e se aproxima de Antônio, um homem que lhe dá comida. Enquanto Renato observa, ele de repente ouve motores altos, sinalizando a chegada dos aviões aliados e fazendo Renato correr para sua moto para escapar enquanto os aliados começam a bombardear partes da cidade. Após o bombardeio, Renato corre para um dos edifícios destruídos, onde os soldados puxam o corpo do professor Bonsignore. Pouco depois, Malena, junto com os alunos de seu pai, se junta ao cortejo fúnebre do professor. Enquanto ele descansa, dezenas de homens fazem fila para Malena, oferecendo suas condolências. Renato também se alinha, apenas para ser cortado por um homem mais velho, e ele eventualmente se afasta quando vê mais homens sussurrando no ouvido de Malena. Após o funeral, Malena volta para casa e começa a cortar o cabelo e lavar a louça enquanto Renato assiste impotente da porta. Um carro de repente chega à casa de Malena, fazendo Renato se esconder. O amigo de Antônio, Salvatore, sai do carro e bate na porta de Malena. Depois de cumprimentá-lo, ela o recebe no interior. Do buraco na janela, Renato está em lágrimas enquanto observa Salvatore imediatamente se forçar em Malena. Enquanto Salvatore se diverte, Malena olha friamente para o teto, deixando Renato voltar para casa furioso. No dia seguinte, mais alemães ocupam a cidade enquanto Renato caminha pelas ruas antes de ver Malena. A visão o paralisa completamente já que Malena agora tem cabelos ruivos e está vestindo roupas reveladoras. Os homens ao redor dela olham com assombro, e as mulheres a olham com total nojo enquanto ela se dirige a uma mesa. Com o rosto vazio, Malena pega um cigarro e todos os homens ao seu redor oferecem um isqueiro. Renato observa desapontado. Na manhã seguinte, Renato ouve e observa os homens dentro da barbearia verem Malena com cabelos loiros agora. Ela está com a escolta Gina e, juntas, elas servem os alemães lá. Por causa disso, Renato imagina as atrocidades que Malena e Gina fazem com os alemães em seu hotel antes de desmaiar. Os pais de Renato o pegam na barbearia e o levam para a igreja onde o exorcizaram, pois sua mãe acredita que ele está possuído pelo diabo. Depois, eles o levam para uma casa à beira-mar para alguns rituais. Do lado de fora, o pai de Renato chora em desaprovação, acreditando que Renato só precisa dormir com uma mulher para curá-lo de sua tolice. Após os rituais, o pai de Renato o leva a um bordel e, lá dentro, Renato escolhe cuidadosamente antes de se estabelecer com uma escolta de cabelos escuros. Os dois então se movem para uma sala onde começam a ficar. Mais tarde, os aliados agora entram na cidade, liberando Castelculto da influência alemã. Renato comemora e anda alegremente em um dos jipes americanos. De repente, um grupo de mulheres invade um prédio e tiram Malena. As mulheres começam a espancá-la nas ruas e arrancam suas roupas, humilhando-a publicamente. Horrorizado, Renato não pôde fazer nada enquanto as mulheres cortavam seu cabelo e a amaldiçoavam por dormir com seus maridos. Depois que terminaram, Malena fica indefesa e ensanguentada, gritando de dor e humilhação antes que as mulheres a expulsem da cidade. Pouco depois, Renato vai até a estação de trem e vê Malena embarcar. Sem nunca falar com a mulher que mais deseja, Renato a observa partir. No penhasco onde ele e seus amigos se encontram, um Renato de aparência miserável se senta e olha para o disco da música que ouviu pela primeira vez na casa de Malena e o joga do penhasco no mar. De volta à cidade, um carro para, deixando um homem sair dele. Enquanto ele caminha pelas ruas, as pessoas o reconhecem, revelando que o homem é Nino Sordia, o marido supostamente morto de Malena. Renato segue Nino entrando em sua antiga casa, surpreso ao encontrar refugiados lá e que sua esposa desapareceu. Renato continua a seguir Nino enquanto ele entra em um escritório americano. Lá, ele relata o que aconteceu com ele com Renato ouvindo. Nino então pede desesperadamente aos americanos que o ajudem a encontrar sua esposa. Com Renato ainda seguindo, Nino aborda ex-funcionários do governo, perguntando se eles sabem onde encontrar Malena. Os funcionários apenas riem, irritando Nino e fazendo-o confrontar os funcionários antes que um deles derrube Nino no chão e vá embora. Renato ajuda Nino a se levantar e, com isso, o homem volta para sua casa. Sentado ao lado da cama, Nino está pensando profundamente quando, de repente, Renato deixa cair uma carta ao lado dele. Nino tenta correr atrás do menino, mas ele finalmente lê a carta onde descobre que Malena sempre foi fiel a ele e que ela partiu para Messina. Com sua descoberta, Nino embarca em um trem para Messina enquanto Renato observa. O tempo passa e a cidade continua com seu dia normal. Renato está com uma garota quando todos de repente param e olham para Nino, agora reunido com sua esposa Malena, e juntos retornam para Castelculto. As pessoas da cidade só podiam observar o casal com admiração e ignoram todos enquanto voltam para sua casa. Depois, no mercado, Malena caminha e uma dúzia de pessoas a encara, com todos fazendo comentários enquanto ela se move de loja em loja. Duas mulheres a encaram, e Malena olha para trás e as cumprimenta. Eles a cumprimentam de volta e, de repente, as pessoas no mercado começam a agir normalmente novamente, fazendo seus negócios habituais. Assim que Malena terminou de fazer compras, Renato sobe em sua bicicleta e observa o objeto de sua fixação de longa data voltar para casa. Na volta para casa, alguns tomates caem de sua bolsa. Renata ajuda, fazendo com que a mão dele roce a dela enquanto coloca o tomate de volta na bolsa dela.
Finalmente, ele fala com ela e deseja boa sorte. Para isso, Malena acena com a cabeça e vai embora. Enquanto Renato a observa sair, ele pensa em como, apesar de estar com várias mulheres, a única que ele sempre lembrará é Malena.